Algumas pessoas acham que vencer é humilhar. Outras aprendem que o tempo revela tudo. Esta é a história de um homem que caiu no silêncio e voltou quando a lei do retorno decidiu agir. Carlos era um garoto humilde, criado em uma casa onde nunca se sentiu parte da família. Sua mãe, Dona Maria, já o tinha quando se casou com o senhor João. Do outro relacionamento, João tinha 2 filhos, Fernando e André. Desde pequeno, Carlos trabalhava mais que todos. Dormia em um quarto fora da casa e muitas vezes comia apenas as sobras. Mesmo assim, era o mais inteligente dos 3, principalmente na construção civil. Aprendia rápido, ajudava os vizinhos e era respeitado fora de casa, mas invejado dentro dela. O padrasto o maltratava constantemente e sempre que Dona Maria tentava defendê-lo, também sofria agressões. Aos 16 anos, Carlos presenciou a cena que mudaria sua vida. O senhor João chegou bêbado e passou a agredir Dona Maria após uma reclamação sobre a bebida. Fernando e André riam enquanto ela a apanhava. Mesmo com medo, Carlos interveio e pediu para o pai parar. Foi quando sentiu uma pancada forte na cabeça e caiu tonto no chão. Carlos foi espancado pelos irmãos até perder os sentidos. Achando que ele estava morto, o padrasto e os filhos o colocaram numa caminhonete e o levaram até uma estrada deserta, onde abandonaram seu corpo. O que eles não sabiam é que o destino ainda não havia terminado com ele. Um casal passava por ali, Fernando e Amanda Guedes, empresários do ramo da construção e engenharia. Sem filhos, o casal decidiu socorrer o jovem. Carlos foi cuidado, acolhido e, com o tempo, amado como um filho. Enquanto isso, em casa, Dona Maria acordava perguntando por Carlos. Ouviu mentiras. Disseram que ele havia fugido. Ela chorou, sofreu e se conformou, mas nunca perdeu a esperança de um dia ver o filho voltar. 10 anos se passaram. Carlos cresceu sob os cuidados da família Guedes. Estudou, trabalhou e se tornou um dos maiores engenheiros do país. Com disciplina e foco, construiu uma grande empresa de construção justamente na cidade onde nasceu. Mesmo sendo dono de tudo, decidiu voltar em silêncio, não como patrão, mas como um simples peão de obra. Numa segunda-feira, chegaram novos funcionários. Carlos estava entre eles. Fernando riu ao vê-lo e disse que tinha um irmão covarde com aquele nome, que havia fugido e abandonado a própria mãe. Carlos respirou fundo e respondeu com calma que era apenas coincidência. O senhor João elevou a voz, disse que não gostava dele e que a vaga já estava prometida. Trabalhando calado, observador e dedicado, Carlos chamava a atenção pela postura e inteligência. Enquanto isso, seu padrasto e os irmãos, agora construtores, zombavam dos operários e se sentiam superiores. Havia uma vaga de mestre de obras, e o senhor João tinha certeza de que ela seria dele por ser o mais velho e experiente. O trabalho começou, mas a injustiça veio rápido. Mentiras foram espalhadas e acusações falsas de roubo surgiram. Sem provas, o mestre de obras acreditou apenas nas palavras do senhor João. Carlos e Paulo foram demitidos. Paulo, com filho pequeno e contas para pagar, se ajoelhou dizendo que precisava daquele emprego e que não havia roubado nada. Carlos colocou a mão no ombro de Paulo e disse para não se preocupar, pois a vaga já era dele. Eles riram, zombaram e expulsaram os 2 do canteiro de obras a empurrões. No sábado seguinte, a empresa estava em festa. Todos foram chamados para o anúncio das promoções. O senhor João chegou confiante, levando Dona Maria, que sentia algo estranho no coração. O senhor Guedes chegou e chamou a atenção de todos. Disse que aquele dia não seria apenas sobre promoções, mas sobre caráter e verdade. Mandou chamar Paulo e pediu explicações sobre as demissões injustas. O clima ficou tenso. Todos aguardavam em silêncio. Foi então que o portão se abriu e Carlos entrou, agora firme, seguro e determinado.
Dona Maria olhou para ele e sentiu o coração disparar. Sussurrou o nome do filho. O Sr. Guedes colocou a mão no ombro de Carlos e anunciou que ele era seu filho, seu sócio e o verdadeiro dono da empresa. O silêncio foi absoluto. Carlos disse que havia sido jogado numa estrada, achando que não sobreviveria e que havia voltado para ver até onde cada um iria. Carlos se ajoelhou diante da mãe e disse que havia voltado. Em seguida, afirmou que ali não haveria vingança, apenas justiça. Anunciou Paulo como o novo mestre de obras e informou que o Sr. João e seus filhos estavam demitidos. Disse que a empresa não aceitava mentira, abuso e injustiça. Pegou a mão da mãe e saiu. O silêncio foi quebrado por gritos. O pai e os irmãos, tomados pela raiva, avançaram dizendo que dinheiro nenhum apagaria o passado. Você pode até ter ficado rico, Carlos, mas a Maria não vai levar nada. O clima ficou insustentável. Os seguranças precisaram intervir, empurrando-os para trás, enquanto eles resistiam, gritando e se debatendo diante de todos. E Carlos deu um passo à frente, o olhar firme, a voz baixa, mas definitiva. Vocês nunca mais vão ver a minha mãe, nunca, covardes. Naquele instante, o barulho de motores cortou o ar. Um carro de luxo parou em frente ao prédio. Atrás dele, mais 3 veículos de escolta. Todos se viraram, sentindo que algo ainda pior estava por vir. A porta do carro se abriu. Desceu um homem elegante, olhar frio, presença intimidadora. Era o Sr. Andrade, investidor temido no ramo da construção. Caminhou lentamente, observou a cena e disse que estava ali para cobrar uma dívida antiga. Os Guedes haviam vencido uma licitação que não deveriam. O rancor agora tinha nome e rosto. Andrade virou-se para os seguranças e falou com frieza. Soltem eles. A partir de hoje trabalham para mim. Depois olhou diretamente para Carlos e concluiu. Mexeu com eles. Mexeu comigo. O silêncio voltou, pesado, carregado de ameaça. Carlos percebeu que aquela não era apenas uma vingança. Era o início de uma nova guerra.